Oi, eu sou a Bia Morim, sou coach e gestora do esporte. Eu tenho gravado alguns vídeos para fazer uma contextualização da gestão do esporte. Então eu já falei o que é e o que não é gestão do esporte. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os profissionais que atuam nesse mercado. Quem é o gestor, o que ele faz, quais são suas atividades principais, onde ele pode atuar e por que ele é tão importante. Quando eu comecei a atuar nesse mercado, eu não sabia muito bem essas informações. Já na faculdade de Educação Física, eu sabia que eu queria trabalhar com gestão esportiva, mas não sabia quais eram as competências que eu precisava desenvolver. E eu espero que isso não aconteça com você. Antes de explicar exatamente o que é, quem é o gestor do esporte, acho que vale a pena a gente lembrar de duas coisas. Primeira é que a formação em gestão esportiva ela ainda não é muito sólida no Brasil. Já existem cursos em nível de ensino médio e de graduação específicos para a gestão do esporte, mas eles ainda são raros. Então, os profissionais que querem atuar nessa área muitas vezes precisam fazer uma pós-graduação. Geralmente são profissionais da área de educação física e esporte ou da área de administração, marketing, publicidade, jornalismo, direito. Esses profissionais fazem a sua graduação normal. A gestão do esporte ela é muito superficialmente passada, tanto de um lado quanto do outro, e aí sim, num nível de pós-graduação, é onde o profissional consegue se especializar um pouco mais nessa área. E a segunda coisa para ser lembrada é que mesmo um profissional que trabalhe com esporte e não seja necessariamente um gestor, mas que tenha algum cargo de liderança, como um treinador, por exemplo, ou outros membros da comissão técnica, é legal que eles tenham conhecimento a respeito de gestão. Porque por mais que ele não seja o gestor daquela organização, ele vai usar muito desses conceitos na hora de fazer a administração do time, na hora de lidar com atletas ou com participantes, por exemplo. Então, o ambiente que rodeia a gestão do esporte ela é importante não só para o gestor, mas como para a equipe profissional como um todo. Então, falando especificamente, o que um gestor do esporte faz? Basicamente, ele lida com os 4 pilares aí dos fundamentos básicos da administração geral, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. Então, o gestor ele faz o planejamento de todas as atividades que envolvem aquela empresa esportiva, distribuindo metas, estabelecendo prazos, quais são os objetivos para se conquistar um resultado. Depois vem a organização, que é orquestrar todas essas atividades e conseguir distribuir os recursos necessários para cada uma delas, os materiais, as pessoas, os recursos financeiros, enfim, sempre visando criar uma harmonia entre todos esses ambientes. Depois ele faz a direção, que é o acompanhamento da execução das atividades para saber se elas estão sendo concluídas, e por fim o controle, que significa a análise e a avaliação para saber se as atividades elas estão seguindo, né, o cronograma, a metodologia e se os resultados estão sendo atingidos ou não e o que fazer a respeito. Essa basicamente é a função de um gestor e eu trouxe alguns exemplos práticos aqui de como um gestor do esporte pode atuar fazendo essas coisas. Então, por exemplo, o gestor elabora planejamentos, estabelece metas, estratégias e prazos, faz a tomada de decisões geralmente importantes, contratação e coordenação de pessoas, resolução de conflitos, avaliação de desempenho, elaboração de relatórios e de projetos, controle financeiro, compra de produtos e contratação de serviços, busca de patrocínio, venda de produtos, relacionamento e comunicação interna e externa. Então, o gestor ele faz um relacionamento com a equipe profissional, com os atletas ou com os participantes, com os pais, com os dirigentes daquela organização. E também faz o relacionamento externo, com a mídia, com os torcedores, com os clientes, com uma federação, por exemplo. O gestor pode lidar com essas duas áreas. Organização de eventos e logística para viagens, competições, eventos, né? Enfim. Essas são algumas das tarefas que um gestor que trabalha com esporte ele pode atuar. E quem assume, né, o papel de gestor? Hoje no Brasil a gente ainda não tem essa cultura de ter um gestor esportivo específico dentro dos projetos. Geralmente quem faz o papel do gestor é um ex-atleta, um treinador ou ex-treinador que acaba assumindo um cargo de gestão em algum momento aí da sua carreira. A maioria dos ambientes esportivos funciona dessa forma.
E isso tem dois lados. Por um lado é muito bom, porque o profissional que já atua no meio do esporte, ele tem o conhecimento de como aquela dinâmica funciona. E assim fica mais fácil dele gerenciar as atividades e até resolver os problemas, porque ele sabe mais ou menos quais são as soluções que ele vai tomar para conseguir resolver. Mas por outro lado, acaba sendo ruim um gestor técnico, né, que veio da área muito técnica do esporte, porque ele não vai ter os conhecimentos das ferramentas de administração para poder lidar com isso. Se ele é um profissional da educação física e do esporte, por exemplo, ele não teve bagagem nenhuma ou quase nenhuma de administração para poder trabalhar com aquilo. E aí, para executar essas tarefas que eu citei, ele vai acabar encontrando dificuldade, vai precisar se desenvolver muito, porque aquelas atividades não fazem parte do seu dia a dia e pode, assim, ter mais dificuldade do que um outro profissional que tem esse conhecimento. Então, na maioria dos cargos, né, de gestão, quem assume são profissionais voltados para a educação física ou para o esporte. Mas também, cada vez mais, está surgindo espaço para que outros gestores de outras áreas também comecem a atuar, como os administradores, os profissionais de marketing, de publicidade, os outros que eu citei lá no começo do vídeo. Para esses profissionais que já têm vivência dentro do esporte, fica um pouco mais fácil. Mas os profissionais que são dessas áreas e que não têm vivências no esporte, muitas vezes é difícil encontrar entrada nesse mercado. O mercado esportivo ainda é um pouco restrito para essa área de gestão e funciona muito pela base de indicação dos profissionais. Então, esse profissional pode encontrar um pouquinho de dificuldade, mas nada que com a preparação, né, e a capacitação ele não consiga entrar nesse mercado. E onde o gestor do esporte atua? Ele atua onde tiver cargo de gestão dentro de um projeto ou programa esportivo. E aí pode ser num clube, numa associação, num centro de cultura, de lazer ou até de recreação, dentro de academias, de estúdios, de ligas, federações, secretarias de esportes, enfim. Onde houver necessidade de ter um cargo de gestão, esse profissional ele pode atuar e pode assumir. E por que o gestor ele é tão importante, está ficando cada vez mais importante dentro do ambiente esportivo? De uma maneira geral, no mundo das empresas, está havendo cada vez menos espaço para o amadorismo e a profissionalização está ficando cada vez mais necessária. E dentro do esporte está sendo exatamente da mesma forma. A profissionalização esportiva está sendo cada vez mais exigida. E aí, o melhor profissional ou o mais indicado para lidar com essa profissionalização é o gestor. Tendo um gestor dentro do projeto, ele vai conseguir definir qual é o caminho que aquele projeto ou aquele programa de esportes vai tomar, quais são as ações necessárias a serem feitas e distribuir os cargos e deixar que cada profissional dentro daquele projeto exerça a sua atividade. Então, o treinador ele não vai precisar mais executar os cargos de gestão, porque daí já tem os gestores para fazer isso. E os outros membros da comissão técnica, se a gente estiver falando de um time esportivo, por exemplo, vão ter a sua função. E assim cada um consegue administrar e lidar com aquilo que tem que lidar, ficando o gestor a cargo de organizar de uma maneira mais geral aquela empresa esportiva. Muitos dos problemas que a gente encontra nas empresas, não só da área do esporte, mas de maneira geral, e inclusive na gestão pública, é justamente a falta de planejamento e a falta de gestão. Então, pela demanda da profissionalização, está havendo também uma demanda cada vez maior de profissionais da gestão do esporte. E assim a gente espera que esse profissional consiga se estabelecer cada vez mais. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre como atuar nesse mercado, então, como se preparar e se desenvolver para entrar na área da gestão do esporte, com algumas dicas práticas do que você pode fazer para começar a atuar se você ainda não atua, ou para ter resultados ainda melhores se você já atua nesse mercado. Então fica o convite para que você se inscreva no canal e já acompanhe, e se você tem alguma dúvida sobre o papel do gestor do esporte, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar de saber e vou procurar atender e responder a sua pergunta. Vamos juntos profissionalizar cada vez mais a gestão do nosso esporte? Então vamos!